Olá pessoal, eu sou o Gilbert Gärtner, presidente da Lumos, e venho aqui mais uma vez a semana, continuando com aquela nossa programação de vídeos que vão lhe ajudar durante a entrevista, aprovação, viagem e até o momento de você chegar aqui com a gente nos Estados Unidos. Nosso vídeo da semana passada, a gente falou com vocês sobre os valores que são necessários serem apresentados para você se qualificar para ser aceito na escola primeiro e que também vai ser verificado da tua entrevista. Hoje eu quero focar um pouco mais na parte do sponsor. O sponsor é uma palavra em inglês que quando a gente traduz para o português, ela perde um pouco do peso, do sentido, né? Que seria o patrocinador. Mas na realidade não é bem isso. O sponsor é a pessoa que vai ser responsável pelo sustento financeiro e de todas as despesas durante a tua estadia aqui nos Estados Unidos. Então, basicamente, o sponsor, primeiro plano, é você mesmo. Se você guardou esse dinheiro, você economizou, você planejou, você programou, você é o teu próprio sponsor, você que está patrocinando essa viagem e também todas as despesas de ensino. Por que precisa ter um sponsor? Então, na tua entrevista na imigração, eu acredito que esse vai ser o ponto que mais pode complicar se você não estiver bem preparado. A imigração vai fazer algumas perguntas e eles querem saber como é que você vai, primeiro, se manter aqui nos Estados Unidos, como que você vai cobrir com os teus compromissos financeiros, tanto com a escola quanto para você viver, e aonde que estão esses fundos. Então, não há necessidade nenhuma de se demonstrar os fundos físicos, mas é preciso demonstrar uma certa documentação. Então, eu preparei aqui alguns pontos que a gente vai falar. Então, o que é um sponsor? Quem que pode ser o sponsor, né? Terceiro, se você pode ter múltiplos sponsors nessa aí. E quais são os documentos que você precisa apresentar. Então, vamos nessa sequência. Quem pode ser o sponsor? Então, como eu falei, o sponsor pode ser você mesmo, seus fundos são seus. O sponsor pode ser um membro da tua família, um amigo. Tecnicamente, qualquer pessoa relacionada contigo, mesmo que não seja por laços de família, pode ser um sponsor. Em algumas situações, a imigração pode pedir que o sponsor complete um formulário que chama-se Affidavit of Support, ou seja, uma declaração de suporte. A princípio, esse documento não é necessário, mas é possível que a imigração peça esse documento e você então deve esperar que eles peçam. Não prepare isso antes de que seja requerido. Esse documento é um pouco mais detalhado. O sponsor ele terá que explicar quem é ele, a relação que tem com você, quais são os bens que ele tem, quais são os compromissos financeiros que ele vai assumir contigo e ele vai ter que assinar o documento. Então, affidavit é uma declaração. Então, em casos extremos, esse documento pode ser requerido. Em algumas universidades, eu já vi isso acontecer, quando você aplica para você estudar diretamente para uma dessas universidades grandes, por exemplo, e a universidade pode pedir um affidavit of support se o teu sponsor está nos Estados Unidos. Aí cria-se um vínculo de responsabilidade que pode ser usado para o teu sponsor. Fora disso, o sponsor pode, então, qualquer essas pessoas que eu falei, um amigo, um membro da família, um conhecido, ele pode ser o teu sponsor. A outra coisa que pode ser feito, o sponsor ele pode ser dividido. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Lembra que eu falei no último vídeo que você precisa demonstrar $6.760 de fundos disponíveis para você se qualificar para estudar na Lumos. Vamos supor que você não tenha todo esse dinheiro e que você vai declarar na tua entrevista assim, não, eu tenho $4.000, por um exemplo, e o João aqui, que é o meu tio, vai ser o meu sponsor, ele vai complementar esses valores. Pode ser feito. Pode também ser feito duas pessoas serem o sponsor sem ser você. Só tome cuidado com uma coisa. Quando os fundos são seus, você é o teu próprio sponsor, você não precisa ter um lastro
a mais, muito a mais, daquilo que é requerido pela escola. Então, se você tem $6.771 na tua conta, você é o proprietário dela, não há problema nenhum. Agora, vamos supor que eu fosse o sponsor de alguém. E essa pessoa eu tenho que me responsabilizar por 6.760 para ajudar ela. E eu tenho que demonstrar para a imigração que eu tenho poderes financeiros para assumir aquela responsabilidade e também continuar mantendo os meus próprios gastos. Então, uma matemática simples. Se você é o teu próprio sponsor, o valor de 6.760 é o suficiente na tua conta. Se o sponsor é uma pessoa diferente do que está aplicando para o visto, nós recomendamos que essa pessoa tenha pelo menos o dobro, para que assim ele possa explicar: eu tenho dinheiro suficiente para meus próprios gastos e despesas e também tenho para manter essa pessoa. Então, quando o esposo é um terceiro, ele precisa ser um pouco mais, vamos dizer assim, de mais peso para isso. Porém, você pode dividir em dois. Pode ser que você tenha um tio que vai ser teu sponsor, teu pai vai ser sponsor, a tua irmã, o teu irmão. Não se pode dividir muito, mas eu já tenho visto aqui 2 sponsors ou 3, que fica fácil de explicar isso. E essa responsabilidade financeira, então, ela fica dividida. A melhor é quando os fundos estão contigo. Se os fundos são seus, não há problema nenhum. Agora, como é que a gente prova que tem esses fundos? Qual a documentação necessária que precisa ser apresentada para fazer uma aplicação na escola e durante a tua entrevista? Basicamente, a gente precisa de um extrato bancário. Então, esse extrato bancário ele tem que ter algumas características básicas para que ele possa ser efetivado como um documento que pode ser usado. Então, no extrato bancário tem que ter o nome do banco, tem que ter o nome do correntista, e o correntista tem que ter o nome, tem que ser o mesmo que vai ser o sponsor, né? E tem que ter a data e o valor disponível. Então, nós já falamos anteriormente que esses fundos não podem ser fundos de investimento. Eles têm que ser um fundo que está disponível. Então, conta corrente ou então conta poupança. Se você apresentar um extrato bancário do teu tio, do teu amigo, do teu pai, o próprio teu, porém a conta é em nome de uma empresa, você vai ter que mostrar um outro documento dizendo que você participa daquela empresa. Extratos bancários em nome de pessoas jurídicas ou de empresas criam uma certa confusão no consulado. Eles não têm muito entendimento de que o dinheiro daquela empresa pode ser usado. Uma entidade jurídica, ela não pode ser sponsor, tem que ser uma pessoa física. Então só tem que tomar cuidado com esse tipo de extrato. O ideal mesmo é você ter o dinheiro contigo na tua poupança. Se não tem, o sponsor tem que ter esse dinheiro disponível. Se ele não tem, coloque mais outras pessoas para poder ajudar e mostrar um extrato bancário, ou 2, ou até mesmo 3. Agora, como eu falei, esse extrato bancário ele tem que ter bem claro o banco, o nome do correntista e a data que aquele extrato foi válido. Na entrevista, você deve ter contigo o extrato bancário dos últimos 3 meses. Então, eu sei que talvez a pergunta que veio na mente de alguns de vocês foi assim: então, se eu depositar o dinheiro, emprestar esse dinheiro, depositar na minha conta amanhã, ou ontem, e fizer a entrevista hoje, vai mostrar o extrato bancário. Eles conhecem esse tipo de truque. Então, 2 coisas que a gente tem que separar. Para você fazer uma aplicação para a escola, você vai ter que enviar o extrato bancário, mas a gente precisa do extrato bancário de um mês. E esse extrato não pode ser mais que 6 meses antigo. Quando você vai para a tua entrevista, eles pedem, e nós recomendamos, que você leve o extrato bancário dos últimos 3 meses. Então, vai ser igual ao que você mandou para a escola e os 2 meses anteriores. Para que dessa maneira eles possam ver que o dinheiro tem uma certa história naquela conta
ele pode ser resgatado a qualquer momento. Se você mostrar um extrato bancário em que mostra que teu salário é depositado e você gasta, a entrada e saída na conta não ajuda muito. Então não adianta nada entrar em 10 mil e no final do mês você gastou 9.850. O teu poder naquela ali é 50. Então não pode ser o giro que tem na conta. Isso não leva em consideração. Eles levam em consideração o valor disponível a qualquer momento para ser resgatado, tanto na conta corrente quanto na conta poupança. É simples, mas eu acredito que se você tiver como provar e como mostrar na tua entrevista que você tem condições financeiras de vir aos Estados Unidos e cobrir com as tuas obrigações financeiras sem ter que depender do governo americano ou ter que depender de conseguir um trabalho nos Estados Unidos, 80% da tua entrevista está indo na direção certa. Porque esse é o ponto que é necessário ser averiguado para a entrevista. De outra maneira, não precisaria nem fazer entrevista, porque toda a documentação da escola, checar os teus antecedentes, tudo isso é feito automaticamente. Mas eles querem ter certeza que você tem um plano, que você tem como cumprir aqueles planos e que esse teu plano é realístico. Que você vem para uma escola que vai te aceitar e que você tem esses fundos. Pessoal, esse era o assunto que eu queria trazer para vocês hoje, complementando o nosso vídeo da semana passada. Na semana que vem, eu tenho mais algumas novidades para vocês. Vamos entrevistar uma advogada que vai explicar sobre os vistos de trabalho. Porque o que a gente quer que você venha, aprender o inglês é o primeiro passo. Se você, depois que aprendeu o inglês, quiser trabalhar nos Estados Unidos, existe um processo para isso. Existe um processo e eu vou falar no meu próximo vídeo como funciona isso. Não se esqueça de subscrever o nosso canal, né? Compartilhar isso com os seus amigos para que vocês possam ser notificados do nosso próximo vídeo e lembrar que o nosso grupo de suporte em Sales está sempre disponível para poder responder qualquer pergunta que vocês tenham, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Se houverem perguntas, ideias, mandem para a gente aqui e na semana que vem eu conto com vocês novamente. Um abraço, tchau, tchau.